testifica essas coisas, diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Toma o seu assento por alguns instantes. Meus irmãos, um dos maiores sinais da vinda do nosso Senhor Jesus está em Mateus 24, versículo 12. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus está falando no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus a respeito de uma grande apostasia que iria anteceder a sua vinda para buscar a igreja. E todos nós sabemos que a apostasia é o abandono da fé, é o naufrágio da fé, é a queda da firmeza do entendimento daquilo que nós cremos, daquilo que nós fomos ensinados, daquilo que nós cremos. Surge a dúvida e surge, através de tudo isso, o abandono da fé. Mas essa apostasia, ela está citada praticamente em todo o Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 18. Paulo disse que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E quando nós lemos ali o contexto, Paulo vai falar de uma geração inteiramente apóstata da presença de Deus. E Paulo chega até a dizer: eles estiveram cultuando a Deus, eles tiveram experiência com Deus, eles conheceram Deus verdadeiro, porque de tudo que se pode conhecer da parte de Deus, Deus manifestou a eles através da natureza, através da divindade. Deus foi bem claro a esta geração. Eles tiveram conhecimento de Deus, mas preferiram adorar a criatura em lugar do Criador, que é eternamente para sempre. Amém. Louvado seja Deus. E diante desses versículos lá de Romanos capítulo 1, versículo 18, nós vimos no atual cenário gospel da nossa nação grandes artistas gospels que agitaram multidões, agora vivendo uma vida inteiramente dissoluta da palavra de Deus. Mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Eu não me espanto, eu não me escandalizo e nem tampouco me decepciono com a Bíblia, porque quem lê a Bíblia, quem medita na Bíblia, está lá dizendo que eles conheceram Deus, que eles tiveram experiência com Deus, mas resolveram glorificar a criatura em lugar do Criador. Aí Paulo, falando no contexto da apostasia, ele fala que até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, até os varões, aleluia, se inflamaram varões com varões, cometendo torpeza. E nós sabemos o que é isso daqui. Nós sabemos do que Paulo está se referindo. Paulo está se referindo à promiscuidade da sociedade. Paulo está se referindo da depravação da raça humana. É isso que Paulo está falando. A pessoa conscientemente vive uma vida de depravação, sabendo das consequências que virá. Aleluia. Mas Paulo diz: olha, é digno de morte não só aqueles que praticam, mas aqueles que consentem. Não só aqueles que praticam, mas aqueles que acham bonito, aqueles que concordam, aqueles que dizem assim: não, é isso mesmo, é a moda, é a atualidade, todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Aí Paulo diz: é digno de morte quem pratica e quem consente. É a verdade da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3,
cenário da apostasia, pessoas sendo ensinadas por demônios, doutrina de demônios. Basta aparecer aí uma moda que todo mundo entra na moda. Basta surgir aí um cântico da internet que todo mundo, sem saber o que aquilo significa, começa a cantar também. E às vezes sendo influenciado por demônios, doutrina de demônios. Nós imaginávamos que a apostasia seria as igrejas vazias, pastor Walter. Nós imaginávamos que a apostasia era chegar aqui na igreja e ter apenas o pastor e a esposa orando. Ah, isso daí é apostasia. Não, 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 não. A geração que nós estamos vivendo está revelando para nós o real sentido da apostasia. A apostasia é templos cheios e corações vazios. Templos cheios, mas sem sinceridade diante da presença de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para este cenário que eu acompanho na atualidade, eu apenas me alegro diante da presença de Deus, porque é um sinal que Ele está às portas para vir buscar a noiva. Não é os crentes, não é os evangélicos, não é os gospels, é a noiva, a noiva, a noiva, a noiva. O Espírito e a noiva está dizendo: vem, 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 vem. Mas aqueles que são da modinha, evangélicos da moda, está dizendo: não, não vem agora não, eu quero me formar. Não vem agora não, eu quero me casar. Não vem agora não, eu quero ter o carro do ano. Não vem agora não, eu quero ter uma mansão. Mas a verdadeira noiva, a verdadeira noiva está dizendo: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu não sou daqui. O mundo não vai me iludir, o mundo não vai me enganar, o mundo não vai me seduzir. Não vai, não vai. Pois Satanás pode vir com proposta de fama, de reconhecimento e de holofote, mas não vai me iludir, porque eu não sou daqui. Oh, glória a Deus. Esse é o sentimento da verdadeira noiva, da noiva do Cordeiro de Deus, da noiva de Cristo que está ataviada, dizendo: eu não suporto mais a nojeira do mundo, eu não suporto mais a sujeira deste século, eu não suporto mais. Aleluia, vem me buscar, vem nos buscar. Nós queremos estar ali para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele voltará para buscar a sua noiva. É um povo no meio de um povo. Aleluia. A Bíblia nos dá esta garantia. A Bíblia nos dá esta certeza que Ele vai voltar. Mas eu não creio não, não interessa, Ele vai voltar do mesmo jeito. Ah, mas isso daí foi alguém que pregou errado. Não interessa, Ele vai voltar do mesmo jeito, porque é a Bíblia que está dizendo. Jesus disse assim: olha, eu estou indo lá para o meu Pai, e eu vou preparar morada, e depois eu vou voltar. Aleluia. Mas enquanto eu estiver lá, vocês não vão ficar só. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele estará convosco todos os dias. Mas tem um detalhe: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Atos capítulo 1, versículo 11. Na ascensão de Jesus, quando Jesus está subindo para o céu, aparecem os varões galileus, os homens de branco, que olham para aqueles 500 irmãos lá no Monte das Oliveiras e diz assim: por que é que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. Aleluia! Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus mesmo
garantiu isso para nós. Jesus mesmo afirmou isso para a sua noiva, para a sua igreja. Na Bíblia inteira nós vimos esta verdade, que Ele vai voltar para levar o seu povo daqui, porque o povo dele não é daqui. O povo dele não é daqui. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24. Aleluia. No versículo 43, Jesus disse: mas considerai isso: se um pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse assaltada. Eu afirmo para vocês, Jesus vai voltar. A Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar. Não é história de pastor, não é história de assembleiano raiz. É a Bíblia que está dizendo que Jesus vai voltar. Mas Jesus traz aqui essa comparação. Se um pai de família soubesse a que vigília da noite, a que hora o ladrão viria furtar a sua casa, se ele tivesse noção, se ele tivesse essa presciência, ele se prepararia, não deixaria sua casa vazia e estaria armado e não grudaria o olho, porque estaria atento. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus traz esta palavra à sua noiva. Para quê? Para que a sua noiva não fique interdita com o mundo, para que a sua noiva não fique encantada com as coisas dessa terra, mas que a sua noiva fique atenta, pés no chão e mente lá na glória, para que a sua noiva não se distraia, para que a sua noiva não durma espiritualmente, mas para que a sua noiva fique atento. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu sou cidadão da terra, vou cumprir minhas responsabilidades, vou trabalhar, vou estudar, vou me qualificar, mas eu não sou daqui não, eu estou fazendo isso daqui porque enquanto eu estiver aqui eu vou precisar, mas não estou fazendo isso para me eternizar aqui, porque eu não sou daqui. Aleluia. É por isso que Jesus está trazendo esse despertar para a sua noiva aqui nesse texto. Mas aqui acima, Mateus 24, 37, Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Perceba que nesses versículos aqui, Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, nos dias anterior ao dilúvio. Ele usa a pluralidade, dias. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio. Veja lá, está lá em Gênesis. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam em casamento, e o mundo estava em uma normalidade sem precedente. A normalidade do mundo estava tão sem precedente que até aquilo que era errado era normal no tempo de Noé. A Bíblia diz que a raça humana tinha se depravado. A Bíblia diz que a corrupção era generalizada. Deus olhou do céu para a terra, não encontrou ninguém, aleluia. Aí Deus
Deus olhou e disse assim: eu vou desfazer, foi eu que dei a vida, eu vou desfazer com tudo. Ninguém quer me buscar, ninguém pensa em mim, todo mundo só quer pecar e se divertir, e dançar e curtir, e ninguém se arrepende. Foi eu que dei a vida, eu vou tirar a vida, eu vou desfazer com tudo que há fôlego de vida debaixo dos céus. Louvado seja Deus. Olha o cenário, podemos aqui conjecturar, de apostasia nos tempos de Noé. Aleluia. Olha como era que estavam os dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio. Ninguém queria compromisso com Deus, ninguém queria servir a Deus. E outra coisa, ser um servo de Deus naqueles dias era algo ridicularizante, era algo que não fazia sentido para aquela geração. Era como se o certo tivesse se transformado em errado, e o errado tivesse se transformado em certo. As pessoas se escandalizavam em ver um homem que tinha caráter. As pessoas se escandalizavam em ver um homem que vivia uma vida temente diante da presença de Deus. Naqueles dias de Noé, o pecado se normalizou. Naqueles dias de Noé, o pecado era normalizado. Tudo era dentro do padrão da sociedade. Aleluia. Mas Deus é muito lindo. Quando Deus fez a raio-x lá naquela geração, quando Deus fez a biópsia naquela geração, Deus encontrou um homem chamado Noé. E esse Noé era diferente, era o único. Era o único. Esse Noé era doido. Esse Noé era biruta, porque a Bíblia diz que Noé era temente a Deus. A Bíblia diz que ele era sincero, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele andava com Deus no meio de uma geração depravada. Ele andava com Deus no meio de uma geração corrompida. Ele andava de mãos dadas, agarrado com a presença de Deus. Mesmo que todo mundo diga, ele está ficando louco, ele está ficando perturbado. Mesmo que todo mundo diga, ele está perdendo tempo, ele poderia estar curtindo, ele poderia estar fazendo o que todo mundo faz, mas ele vem com essa história, aleluia, de integridade, de servir a Deus. Mas Noé estava lá, aleluia. E é a característica da noiva, viu? Aleluia. A noiva está andando na contramão do mundo, aleluia. Mesmo que o mundo venha com um tornado contra a noiva, mas a noiva não abre, aleluia. Mesmo que o mundo venha com furacão contra a noiva, mas a noiva não abre, aleluia. Mesmo que Satanás crie leis para intimidar a noiva, mas a noiva não vai abrir, aleluia. Ah, meu irmão, o Espírito que está na tua vida é maior do que o Espírito que está lá no candomblé, na umbanda. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito que está com a noiva é um Espírito de poder, é um Espírito de ousadia, é um Espírito de autoridade, é um Espírito de santidade, é o Espírito que está com a noiva. Pode criar e o que quiser criar, mas a noiva de Cristo vai continuar, aleluia. Eu não sou daqui, já foi louvado, aleluia. Nós não somos daqui, oh glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Pode se levantar quem quiser se levantar, prefeito, governador, presidente, senador, deputado federal, pode criar o que quiser criar, mas a igreja de Cristo, a verdadeira noiva,
Aleluia. Não abre, não se curva, não se prostra, não volta atrás. Está com os olhos fitados nele. Aleluia. Olhando só para ele. O pastor fulano de tal caiu, mas eu estou olhando para Jesus. O pregador fulano de tal caiu, mas eu estou olhando para Jesus. O cantor fulano de tal virou homossexual, mas eu estou olhando para Jesus. Rabai Chou Kalamandarahas. Tem uma noiva que está olhando para o noivo. Aleluia. Ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. Ele é o dono de toda a beleza, de toda a sabedoria. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Tudo por ele, para ele, para ele. São todas as coisas. Meu Deus. Eu não me conformo não, pastor Walter. Ser uma noiva toda tímida, uma noivinha, aleluia, toda envergonhadazinha. A noiva de Cristo, aleluia. A noiva de Cristo não tem de que se envergonhar não, aleluia. Eu não me conformo, aleluia. A noiva de Cristo está cheia de dons espirituais. A noiva de Cristo fala em línguas estranhas, interpreta, louva. A noiva de Cristo vive a palavra, crê no Senhor, busca se afastar do mundanismo. Essa é a característica da noiva. Ainda mais eu, pastor Walter, que sou assembleiano. Nós somos assembleianos. Meu irmão. O avivamento em Atos 2. O avivamento na rua Azusa. E pegou os fundadores da nossa igreja, pastor Walter, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que eram batistas e foram revestidos de poder. E por revelação divina vieram para o Brasil, aleluia. Porque eles estavam orando e Deus falou uma cidade chamada Pará, e eles não sabiam nem onde era. Foram olhar no mapa mundi, viram que ficava na América do Sul, no país do Brasil. Eles vieram de lá para cá, aleluia, lá dos Estados Unidos para o Brasil, na terceira classe de um navio. Oh, glórias ao nome do Senhor. Quando eles chegaram em solo brasileiro, sem conhecer ninguém, aleluia, sem ter aparato de ninguém, quem recebeu eles? A igreja batista. Mas eles tinham algo em comum, aleluia. Eles tinham o revestimento de poder. Oh, glória a Deus. Aquela mesma chama que respingou em Atos 2, que respingou lá na rua Susa, veio para o Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Vingre. E sabe qual era a mensagem deles? Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Conhecemos a história. Eles foram excluídos da Batista, mas surgiu a Assembleia de Deus, e nós estamos aqui com a bandeira do avivamento na mão. Nós estamos aqui com a bandeira do Pentecoste na mão. Eu fico doente, pastor Walter, quando eu vou para algumas congregações da Assembleia de Deus por aí, aleluia, que mais parece um culto fúnebre, aleluia, que se um jovem descrente, viu, Evanildo? Ainda bem que lá o fogo é bem rasinho. Mas tem algumas igrejas por aí que se um jovem descrente for visitar lá, ele vai sair dizendo: é melhor estar lá no carnaval. Porque lá no carnaval menos tem agitação, o povo pula, tem alegria, mesmo que seja uma alegria mentirosa, mesmo que seja uma alegria fajuta. Mas aí ele diz: eu fui pro culto, era todo mundo com cara feia, parecia que era no velório, era um desânimo, o único barulho que tinha lá eram os grilos cantando, aleluia. Vai pra lá, Satanás. A Assembleia de Deus nasceu no fogo, nós somos fogo, e o Espírito de Deus está aqui, aleluia.
porque eu sou reformado. Tem gente que diz assim: eu não sou menino não, eu amadureci. Me desculpa, você não amadureceu, você apodreceu e o Espírito de Deus foi embora da sua vida. Mas abre o coração nessa noite, peça para Ele voltar, peça. Vem Espírito, eu não posso viver sem o Senhor. Vai para lá, frieza espiritual. Xarabá, alabaracanda, rabacanda, rabahás. Vai para lá, frieza. Vai para lá, desânimo. Vai para lá. Aqui tem fogo. Porque a igreja vai subir no fogo. Aleluia. Rabai chou calamandara suriki amanda rabahás. Levanta a tua mão e começa a abrir tua boca. Ele está aqui, tem cheiro dele aqui, a glória dele está aqui. Te arrepende, te converte, volta ao primeiro amor. Chegou aqui bem desanimadozinho, aleluia, mas hoje o fogo te pega, viu? Hoje o fogo te pega, aleluia. Xarabacalamandarahás. Esse ano tu fez plano, mas o que vai acontecer na tua vida é o que o céu projetou, é o que Deus projetou. Eu vou ficar mais reservadozinho esse ano. Eu não vou mais me envolver muito não. Aleluia. Isso foi o teu plano e os planos de Deus. Aleluia. Esse é o ano que Deus vai te usar com mais ousadia. Esse é o ano que Deus vai te usar com mais graça. Esse é o ano que Deus vai te dar mais autoridade. Esse é o ano que tu vai pisar em brasa. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Por gentileza, se coloca em pé agora. Esse é o ano que os batistas infiltrados no meio da Assembleia de Deus vai sair. Ou vai receber fogo, ou vai sair. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. O que tem, rapaz, eu acho que para mim, pastor, influenciando a nossa geração é a internet. Um bocado de palhaço nas redes sociais imitando línguas estranhas, ridicularizando do movimento pentecostal. Aleluia, Deus. Aí os nossos jovens parece que botam na cabeça e nem querem mais ser batizados com o Espírito Santo. Nem querem mais. Aí vem os pseudos reformadores com muita teologia e conhecimento, dizendo que não precisa. Tem alguns que até dizem que isso aí só aconteceu em Atos e não acontece mais. As línguas é invenção da mente. Aí o diabo dizendo: é desse jeito mesmo que eu te quero, frio, desmotivado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Escute aqui, irmãos. O que aconteceu em Atos 2 e o que aconteceu lá na rua Azusa, o que aconteceu na rua Azusa não foi imitação do que aconteceu em Atos 2.
Mas o mesmo fogo e o mesmo poder que desceu em Atos 2 desceu na rua Azusa também. Porque Deus não trabalha com cópia, Deus não trabalha com imitação. Aleluia! O que Ele tem para sua noiva é a originalidade. Oh, glória a Deus! Mas o problema é que a nossa geração está intoxicada, está envenenada. Aleluia. Mas a verdadeira noiva do Cordeiro, ela tem o discernimento do Espírito Santo de Deus. Jesus vai voltar. Assim como foi nos dias de Noé, ele usou dias, plural. Mas aí ele disse assim: até o dia que Noé entrou na arca. Aí ele bota o singular: o dia que Noé entrou na arca. Esse dia aí foi o dia que marcou o mundo, porque Noé estava na arca com a sua família e o mundo estava na perdição. E foi neste dia que as primeiras gotas do dilúvio começou a cair sobre a terra. Aleluia. O dia que Noé entrou na arca. É por isso que Jesus desperta a sua noiva para que esteja atento. Ele disse assim: olha, no dia que Noé entrou na arca, o mundo não viu, o mundo não percebeu, o mundo não viu o momento em que Noé e a sua família regressou dentro da arca. Aleluia. O mundo não testemunhou este fato inédito: Noé e a sua família entrando dentro da arca. O mundo não viu, mas eles vieram perceber que Noé não estava mais solto no meio deles quando o dilúvio começou a descer. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, feche seus olhos aí agora. Tem alguém para se reconciliar? Sai do seu lugar e venha se reconciliar com Jesus nessa noite. Tem alguém para aceitar a Jesus? Sai do teu lugar sem perca de tempo. Corre. Aleluia, Jesus. Até que o dilúvio os levou. O dilúvio é o juízo de Deus. Tu vai querer vir agora ou vai esperar o julgamento de Deus? Tu vai querer vir agora ou vai esperar o juízo de Deus? Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Venha, porque Ele está de braços abertos para você nessa noite. Quando o juízo vier, não tem salvação, mas hoje tem salvação para você, se você abrir a porta do seu coração. Feche os olhos, igreja. Glória a Deus. Tem alguém para se reconciliar? Continua com os olhos fechados. Evanildo, traz a Larissa aí, por gentileza. Cadê o outro microfone, pastor?